Ele começou a catalogar várias questões, ele começou a falar, ele tinha o dom da fala e realmente começou a cativar as pessoas que Jesus Cristo ia voltar. Nesse livro, A História do Adventismo, diz que muitas pessoas venderam tudo o que tinha esperando a volta de Jesus Cristo. Aí chegou uma data que é 22 de outubro de 1844, que eu vou explicar um pouco mais para frente como eles chegaram nessa data, que teve um processo para chegar, que era essa data da volta de Jesus Cristo. É essa data, não tem. Todo mundo foi no morro esperar Jesus Cristo, passou a data, não aconteceu nada, como todo mundo sabe. Pode pulsar. O que aconteceu? Nada. Jesus não veio, os anjos não veio, ninguém veio e não aconteceu absolutamente nada. O que significa? Que ele estava errado. Guilherme Miller, então, voltou para a Igreja Batista, ficou sentado no banco lá, não quis dar mais uma de profeta, morreu na Igreja Batista. Só que aquele princípio dele, ele gerou aquele princípio. Por quê? Porque quando ele chamou aquelas pessoas, Jesus Cristo vai voltar no dia 22 de outubro de 1844, vendam tudo. Existiam algumas pessoas que foram as fundadoras da Igreja Adventista. Uma das pessoas que tinha lá era Ellen Harmon, porque ela não era Ellen White ainda, que ela era solteira, o marido dela, e tinha uma outra pessoa chamada Samuel Snow, que essa pessoa virou a ser pastor da Igreja Adventista. Tem algumas pessoas que creram que o que ele pensou estava certo, só que tem alguma coisa errada. Quer dizer, é meio estranho, porque como que Deus pode revelar algo para alguém, uma data importante, e essa data que ele revelou não é uma data bem certa. É a mesma coisa que Deus falasse para você assim, Jesus Cristo vai voltar mais ou menos no ano 2015. Aí você sai pregando para todo mundo. Aí você fala assim, peraí, se você pensar um pouco, mais ou menos em 2015, se Deus revelou para mim, primeiro que está errado, que Deus está indo contra a própria palavra dele. Mas se ele revelar para você e não vier, no mínimo, a palavra que foi revelada não era de Deus. Mas o que aconteceu então? Vamos dar outro lá. William Miller era batista, ele não era adventista, porque a Igreja Adventista não existia ainda. Pode pular. E ele fez o quê? Ele esqueceu, ou ele não concordou com uma profecia que já vinha desde os tempos de Flávio Joséfo, lá no século I, que tinha previsto o que ocorreu realmente com Daniel 8,14. Ele, no livro da própria Igreja Adventista, diz que ele não aceitou aquela profecia. E ele tentou pregar uma outra profecia, dizendo que Jesus Cristo ia voltar. Qual foi o erro de Henry Miller? O primeiro erro de Henry Miller foi traduzir 2.300 tardes e manhãs como 2.300 anos. O primeiro erro dele foi nisso. E aí, o que a igreja cristã já tinha feito, já sabia o que significava esse versículo de Daniel 8,14, mas não era tão pregado assim. O versículo de Daniel 8,14 funciona da seguinte maneira: 2.300 tardes e manhãs, uma tarde e uma manhã é um dia. Então são 1.150 dias. Por quê? Porque naquela época fazia um sacrifício de manhã e à tarde. O santuário será purificado. O que ocorreu? Antíoco Epifânio, ele profanou o templo de Jerusalém, e na Bíblia católica, é isso mesmo, né, João? Na Bíblia católica tem um livro de Judas Macabeus, que é um livro apócrifo, que conta exatamente o que ocorreu depois de 1.150 dias. O santuário foi purificado por Judas Macabeus, que ele expulsou Antíoco Epifânio. Henry Miller não quis escutar isso, quis fazer a própria doutrina, como ele sendo um profeta, que vocês vão ver que está escrito no livro da Igreja Adventista, e deu no que deu. Todo mundo, a grosso modo, quando ele tentou pregar que Jesus Cristo ia voltar, não voltou, mas algumas pessoas acreditavam que a ideia de Henry Miller era válida, e não a ideia que estava escrita já na igreja cristã. Na verdade, eles acreditaram assim: bom, alguma coisa ocorreu no dia 22 de outubro de 1844. Você fala, mas Jesus Cristo não voltou, mas alguma coisa ocorreu. Mas ele não voltou. Não, mas alguma coisa ocorreu. Ou ele voltou invisível, alguma coisa ocorreu. E aí o que aconteceu? Ellen White, nas suas visões, começou a dizer que Jesus Cristo voltou em 1844.
Isso era um problema. Por quê? Porque Jesus Cristo não voltou em 1844. Só que se Ellen White admitisse esse erro e a própria igreja adventista admitisse esse erro, a igreja adventista nunca tinha sido uma verdadeira igreja cristã, porque ela não ouviu Deus. Então, quando você comete um erro, é muito mais fácil você se redimir, se humilde e falar que você errou. A igreja adventista não podia fazer isso. Então, eles criaram algo extremamente complexo e extremamente fantasioso para tentar explicar o que ocorreu no dia 22 de outubro de 1844. E quando você está na mentira, além de você tentar explicar o que ocorreu, você começa a fantasiar mais as coisas para dizer que no dia 22 de outubro de 1844 aconteceram coisas maravilhosas que até hoje não ocorreu. Então é isso que a gente vai ver. Nesse livro, deixa aí mesmo, nesse livro chamado A História da Redenção, de Charles Maxwell, é um livro da Igreja Adventista. Hoje você não encontra, para comprar você não encontra, para ver esse livro em sebo é mais difícil, porque é um livro totalmente fantasioso. Ele não é um livro que nem o Apocalipse, é um livro que foi traduzido literalmente dos próprios adventistas para eles tentarem explicar o que ocorreu em 1844. Vocês vão ver que foi algo assim extremamente maravilhoso. E nesse livro foi escrito por Charles Maxwell e foi traduzido por uma pessoa que adora muito o pastor Natanael, né, pastor Natanael? Inclusive, ele chama o senhor de pastor Satanael, o senhor sabe disso, né? Que é o Azenilto Brito. E quando o João Flávio, ele não conhecia esse livro. Esse livro eu levei pela primeira vez na igreja do pastor Gideone, lá em Jaboticabal, em 2006. E quando o João Flávio começou a ler aquele livro, era tão assim fantasioso, que eu acho que ele leu umas 40, 50 páginas, e para cada página que ele lia, ele dava risada, porque realmente vai além da compreensão humana o que está escrito ali. Vocês vão ver que o que eu tirei do livro não foi nada, não foi nenhum sofisma, foi exatamente o que está escrito lá. Então, antes de você passar o slide, vocês vão ver que realmente nesse livro, o que está escrito nesse livro é algo totalmente mentiroso, porque não tem sentido hoje você tentar associar esse livro a uma mentira, a um engodo do que ocorreu no dia 22 de outubro de 1844. Então vamos ver algumas coisas que está escrito nesse livro. Pode passar. Isso. Antes de eu ir direto nesse livro, tem outros livros sagrados para a igreja adventista, que são os livros de Ellen White. No primeiro livro dela, num dos primeiros livros dela, chamado A História da Redenção, ela tenta explicar o que ocorreu em 1844. Como eu falei para vocês, Guilherme Miller, Charles Miller, que teve toda aquela ideia do que ocorreu em 1844, só que dentro daquele movimento tinha várias pessoas. Uma das pessoas era Carlos Fitch, e olha só o que ela escreveu. Já em 1842, o Espírito de Deus comoveu a Carlos Fitch a preparar um mapa profético e que foi geralmente considerado pelos adventistas como o cumprimento da ordem dada pelo profeta Abacuque. Primeiro que aqui tem algumas questões. Em nenhum lugar da Bíblia Deus cria um mapa profético, um mapa, sei lá, para passar para alguma pessoa. Segundo é que em 1844, 2 anos depois que esse Carlos Fitch teve essa visão de Deus, não aconteceu nada. Então tem que fazer muitas questões intrínsecas ao invés de dizer simplesmente que não houve nada e ocorreu um erro. Agora imagine só Deus comover uma pessoa para fazer um mapa profético. Pode ir. Será que Deus fez um mapa astrológico para essa pessoa? Porque em nenhum lugar da Bíblia Deus faz um mapa. Então vamos pular no outro lá. Agora é o livro A História do Adventismo. Lá na página 13 está escrito assim, ó. Equivocadamente raciocinou que a purificação do santuário era o fim do mundo e a segunda vinda de Cristo. Em 1818, após 2 anos de inenarrável concentração, ele chegou à impressionante conclusão, ele é Guilherme Miller, de que Cristo retornaria por volta do ano de 1843. O que Ellen White está tentando provar? Que a ideia
Guilherme Miller é uma ideia totalmente válida. Deus realmente falou com ele, só que ele não entendeu direito. O que ele não entendeu direito? Duas questões. Primeiro, que o mundo não ia acabar em 1844, que antes era 1843, agora passou 1844. E segundo, que a purificação do santuário era o céu e não a terra. Primeiro que aqui tem uma questão assim, até estranha. Como é que o céu é algo para ser purificado? Se for purificado, ele não é tão céu assim. Mas ela começou a falar desse jeito. E agora vamos ver o que o próprio Guilherme Miller e a própria Ellen White diz mais sobre ele. Aí ele falou assim: nossa, o fim dentro de 25 anos, então outros precisavam ser advertidos. Uma voz interior instava-o com frequência: vai e anuncia isso ao mundo. Só lendo até aqui, a gente sabe que se alguém falar dentro da gente que o mundo vai acabar ou qualquer coisa vai ocorrer e não ocorreu, essa voz não pode ser de Deus. Se não é de Deus, só pode ser de uma outra pessoa que é mentirosa, e vocês sabem até quem que é. Mas ainda para tentar justificar o injustificável, o que ela fez? Ela falou assim, ó: e lá saiu Guilherme Miller, depois que ele ouviu a voz que o mundo ia acabar, pregando a próxima chegada do segundo advento, julgando-se tão certo quanto Pedro, Tiago e João haviam sido, com a mesma clareza e pelo mesmo Senhor. Guilherme Miller pensava que era um apóstolo, porque a voz que ele estava escutando, aliás, ele era até mais que apóstolo, que nenhum apóstolo pregou a volta de Jesus Cristo. Ele pregou. E ele tinha certeza que Jesus Cristo ia voltar. E a própria Igreja Adventista diz isso no livro. E aí o que ocorreu? Vocês lembram que eu falei para vocês que ele não sabia exatamente a data que Jesus Cristo ia voltar? Quer dizer, estranha essa voz falar com ele, é algo impreciso. Aí ele chegou naquela data. Qual que era a data? Miller acabou publicando que o fim do mundo e, consequentemente, o segundo advento de Cristo seria entre o dia 21 de março de 1843 e 22 de outubro de 1844. É legal que quando Deus fala com certas pessoas, Deus não é tão exato, Deus é meio inexato. E aí o que parece? Pode passar. Parece que Deus trabalha no Ibope, porque no Ibope não dá nada certo. O Ibope é mais ou menos assim, ó: pode ser que a Marta tenha entre 30% e 38% da preferência dos eleitorados. Quer dizer, é uma coisa meio estranha, né? Deus